Gin Chimaru, ex-capitão da terceira divisão. Esse é um personagem maravilhoso. Esse é um ótimo personagem. Tipo, acho que ninguém discorda que em termos assim, de personagem ele é muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Muito Agora, em questão de ser subestimado ou não, assim, talvez dê pra fazer o argumento de que ele seja superestimado, mas também dá pra dizer que ele é propriamente estimado. Porque aquilo, ele é um personagem muito bom, ele é bem escrito, tem toda uma história cabulosa lá. Ele é forte. Ele mente sobre os poderes dele pra fazer aquele malabarismo. Escutou, Rose? É assim que você faz. Você não faz os poderes. Exatamente. Vamos chegar lá. O Rose vai o próximo, inclusive. Vamos tacar merda em cima do Rose por conta dessa. Mas enfim. O Gin, ele tem essa capacidade tática, de astúcia em relação aos poderes dele e tal. E ele luta bem, ele é forte, ele é poderoso. Ele conseguiu surpreender o Aizen, basicamente. Claro, não deu muito certo no final, mas ainda é impressionante. Porque ele não é o protagonista. Exatamente. Mas mas é impressionante, né, toda a questão dele. Ele tem sido um agente duplo também, envolve muita astúcia, muita esperteza, muita inteligência que ele tem. E não é à toa, claro, que o Gin é o personagem favorito de muita gente. Muita gente coloca o Gin como um dos seus personagens favoritos de Bleach. Então, é meio que isso que me faz tender a visão de que ele seria superestimado, mas ao mesmo tempo, eu também consideraria que ele é propriamente estimado. Então, um personagem tão gostado como ele tem de fato essas considerações. Mas alguém tem algo a dizer? Sobre o Gin? Eu tenho. Fala aí, Eric, primeiro. Não, pode mandar. Então, eu acredito que ele é propriamente estimado. Por quê? As pessoas que... Tem gente que superestima ele, que acredita que ele estaria no nível acima de capitães na guerra, né? No período da guerra. O que eu acho estranho, porque assim, tem o período da saga dos Fullbringers, depois da saga dos Fullbringers ainda tem o período da guerra, e dá pra ver que nesse tempo eles evoluíram. Os capitães ficam mais fortes sempre, né? Eles sempre ficam mais fortes, desenvolvem suas técnicas, Zanpakuto, Kido, etc. Então, o Gin, em relação comparativa, né, aos outros capitães, ao poder dos capitães na última saga, ele provavelmente estava no nível mais baixo de capitães. Mas porque ele não passou por esse processo, ele morreu. Só que no período em que ele morre, que é na saga dos Arrancas, ele estava acima de vários capitães, na minha opinião. Na minha opinião, ele era mais forte que o Byakuya, mais forte que o Toshi. Ele também é um prodígio, né? Então, assim, na época, ele não tem nada demais. Muita gente ignora isso. Eu vejo que as pessoas só consideram a questão prodigiosa pro Toshiro. Mas as pessoas ignoram que o Zaraki foi prodígio, né? O Gin foi prodígio, o próprio Byakuya foi prodígio, né? Isso é dito no arco do Turn Back the Pendulum. A gente vai falar mais sobre a questão do prodígio do Hitsugaya. E essa vai ser interessante. Mas enfim, pode continuar. O Gin, ele inclusive tem um recorde, né, lá da formação, né? Junto com o Toshiro, né? O Kai tinha o recorde antes e o Gin bateu, alguma coisa assim. O ponto é, o Gin, ele era muito forte, né? A gente tem o poder dele sendo demonstrado na luta contra o Ichigo, que já estava batido, mas assim, era o Ichigo ainda usando uma Bankai muito forte, já tinha passado por várias lutas contra espadas poderosas, né, pós o Kyoha, o que demonstra que o Gin é muito forte para lidar com aquilo, porque o Kyoha era muito forte, e o Ichigo usou a máscara, inclusive, para poder atingir o Gin, ainda tinha dificuldade para conseguir atingir o Gin, né? Então assim, a Bankai do Gin, ela lidava com o poder do Ichigo de uma forma diferente. São parênteses. Inclusive, daria pra argumentar que o Gin tava meio que se segurando contra o Ichigo naquela situação, que ele tava lá avaliando se o Ichigo tinha... Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, se a gente considerar que o Gin tava se segurando contra um Ichigo em Bankai e com máscara pós o Kyoha, isso só eleva o status dele. Vamos concordar aqui. Com certeza, porque naquele ponto, eu concordo com o que a narrativa diz, eu concordo com a literalidade disso. Tem gente que fica tentando lucubrar outras coisas, mas eu discordo disso. Eu concordo com o que a narrativa diz sobre o Ichigo estar acima de níveis médios de capitão.
o Ichigo ele estava acima, na minha opinião. O Ichigo já demonstra ter poder de capitão quando ele já tem força para lutar contra espadas, como o Grimmjow. Só que o Ichigo, ele se desenvolve muito, o poder mascarado dele, né? O poder hollow dele fica muito solto, muito livre, fica muito massivo, tanto que quando ele ataca o Aizen, em certo momento, o Aizen toma esse dano, né? E o Aizen é um capitão que ele toma poucos danos contra capitães. Só que ele toma o dano do Ichigo, né, no ombro, ali, no dorso ali, quando ele toma o Getsuga Tenshin. Então, assim, o Ichigo estava no nível acima de vários capitães, na minha opinião, e ainda não estava no nível do Gin. Então, o Gin, ele estava numa prateleira acima de vários capitães. Só que o Gin parou no tempo, né? Porque ele morreu. E aí, como os capitães se desenvolvem, provavelmente, se o Gin, nessa hipótese, vamos colocar nesse mundo paralelo, onde o Gin estivesse no período da guerra, com aquele mesmo poder, ele estaria atrasado. Mas provavelmente a velocidade da Button Hand, a extensão talvez já fosse maior, porque todos os capitães desenvolvem suas Zanpakuto. O Byakuya mexe na zona da Zanpakuto, ele consegue alterar ainda mais a zona da Zanpakuto. A Soifon, ela eterniza o Shunko, né? Quando ela desenvolve muito o Shunko. O Toshiro desenvolve novas técnicas, a gente vê isso acontecendo quando ele toma Pillow Shenei Kyaku. Ele já usa técnicas diferentes, da Bankai mesmo. E depois a gente tem também o acesso dele à Bankai Madura. O próprio Kumamura, né, já desenvolve a sua Bankai também, apesar de que durante a guerra, questão de emergência, mas desenvolve. Então, os capitães se desenvolveram. O Gin provavelmente estaria no nível atrasado por causa disso. Só que a gente tem que considerar o quê? O que a comunidade diz do personagem vivo, né? Depois que o personagem morre, não importa. A percepção dele na obra, se ele não tá na obra mais. O que a comunidade diz dele tá num patamar adequado, porque a comunidade entende que ele estava mais forte do que vários capitães no período que ele morre. E, ao mesmo tempo, a comunidade também entende que ele, apesar de ter que ser colocado acima de alguns capitães ali no período dele, não poderia ser colocado numa prateleira muito alta, como o Toshiro é muito colocado, por exemplo, e o Byakuya também, pós-Bantai, porque o Gin morreu. Então eu acredito que ele é propriamente estimado, por causa desses argumentos. Muito bom, perfeito. Ok. Então acho que já seriam 2 votos, né, propriamente estimado, contando com o meu hipotético, talvez. Então, mais alguém tem algo a dizer? Queria elaborar alguma coisa sobre o Gin? Eu voto por ele ser totalmente estimado. Propriamente estimado, né? Então você acha que o pessoal avalia bem o Gin, né? Isso, porque assim, como já foi falado, a narrativa dele é muito bem construída. Então, assim, não tem muito pra onde a gente supor. Ele é propriamente estimado, pelo menos nas páginas de Bleach que eu vejo no Facebook e no Instagram, e de vez em quando no Twitter, quando ele aparece, o pessoal não faz muita estrepulia. A grande maioria dos fãs gostam dele, né? Porque ele é um personagem muito bem escrito, a história dele é muito bem feita, e assim, ele é propriamente estimado. Esse é meu voto. Faz sentido, acho que eu concordo com você também. Então acho Gin que... é a lenda. Gin é a lenda. Ele pegou o Matsumoto. Gin é a lenda, acabou. Não, ele não chegou a pegar, né, cara? Será que pegou? Será que pegou? Ok. Ele morreu antes disso, né, gente? Vamos concordar, né? Próximos votos. Então o Gin, há mais alguém que vai querer votar? Ou todo mundo concorda que ele é propriamente subestimado? Propriamente estimado, quer dizer. Acho que não tem como superar esse voto, né? Já foi 4 pessoas, 5. Ok. Então o Gin é propriamente estimado, beleza. Agora passamos pro colega dele e um dos caras mais burros de toda a história, já vou deixar aqui. Rojuro Rose Otoribashi, atual capitão da 3ª divisão. O que falar a respeito dessa pérola? O que falar? Burro. Muito burro. Essa é a minha consideração. Vamos concordar aqui. Eu não sei qual foi a intenção do Kubo, né? A intenção meta, assim, do autor, narrativamente. Colocando os Vizards como
tão incompetentes nessa guerra, quando em tese eles deveriam ter uma vantagem, já que eles têm poderes Hollow. Eu não entendi, e, tipo assim, o Rose e o Kensei foram de longe os que mais levaram surra nesse arco. Eles foram humilhados pelo Master Masculine, totalmente humilhados. E o Rose, ele tem aquela questão mais egrégia, a questão mais óbvia, assim, dele foi muito burro. O cara entregou o jogo totalmente ali. Assim, enquanto você estiver ouvindo, a minha bancada vai te afetar. Então, assim, qualquer idiota com 2 neurônios saberia concluir assim, se eu não ouvir, então tô de boa. E o que ele fez foi pior do que o Brasil lá nos 4 minutos contra a Croácia, né? Essa última Copa aí. Não, mas eu também entendo, é bonitinho, tá ligado? Vamos concordar um negocinho aqui. Ô, Eric, se eu não me engano, na saga filler lá da Batalha de Asgard, do Cavaleiro do Zodíaco, o Siegfried, ele lutou contra o Sorento e ele fez isso, ele enfiou os dedos nos ouvidos lá, mas daí não adiantou nada. Eu ia falar exatamente desse caso aí. Dando um comparativo aqui. O Mask não sabia disso. Ele tava, inclusive, todo confuso. Mano, como é que uma Zanpakuto tem poder de fogo, de água ao mesmo tempo? Isso não é possível. O Daten que eu recebi dizia que isso não é possível. Tava assim. Se o Rose tivesse ficado com a boca fechada, ele poderia ter capitalizado. Ele poderia ter capitalizado em cima disso, cara. E poderia, não digo vencido, talvez, porque o Mask tem um power set bem apelão, dependendo da situação. Mas assim, ele poderia ter tido uma vantagem muito grande. Mas assim, o Rose como capitão e tal, tirando isso de jogo, né, o que é difícil, considerando que foi um erro de iniciante, mas enfim, o Rose ele não tem muito mais depois ou mesmo antes disso. Claro, ele lutou junto com o Love lá contra o Stark, até que saiu bem mais ou menos, mas era o Stark, então ficou difícil pra ele. O Rose ele sofre algo que de todos os Vizards, eles não são bem aproveitados. Mesmo quando deveriam. E particularmente num arco que envolve Quincy's, que são inimigos que são fracos contra Hollows especificamente, os Vizards deveriam ter recebido um hype e... Não, o hype eles receberam, né? O pessoal geral tava pensando assim, os Vizards têm essa vantagem contra os Quincy, então eles vão capitalizar em cima disso, né? Só que não foi o que aconteceu. O cubo escorregou aí com a gente. Então o Rose sofre de algo que todos os Vizards sofrem, que é um mau aproveitamento. Só que agora, como isso se traduz em termos da avaliação do fandom em cima? Olha só, eu acho particularmente que ele é propriamente estimado. Assim, ele é burro pra caramba, todo mundo o pessoal ele fala merda sobre o Rose por conta desse erro crasso dele, e com razão, mas assim, ninguém dá muita relevância pra ele, até porque nenhum autor fez isso de fato. Então fica complicado você ficar subestimando ou superestimando quando o que o autor te dá não é suficiente para você analisar isso de fato. Então eu diria que o Rose, ele é propriamente estimado. Vários outros personagens são decepcionantes, principalmente os Vizards. Mas decepção pode cair como propriamente estimado, que o fandom tem uma análise acertada sobre eles, né? Em geral, concorda, mas... faz sentido. Então, assim... Eu voto junto com você, mestre L. Que aqui a gente não tá avaliando se o personagem é bom ou ruim, em termos definitivos. A gente tá avaliando o que o pessoal fala e como isso se casa com o que de fato acontece, o que de fato a gente vê na obra, o que o autor nos dá. No caso do Rose, a gente não tem muita coisa, e o que a gente tem é ou insuficiente ou uma decepção. Então, nesse sentido, eu não vejo quase ninguém do fandom colocando o Rose acima do que deveria estar, ou colocando muito pra baixo. Até porque chegar mais baixo do que já chegou fica difícil. Então, o meu voto é propriamente estimado. Então, só pra elucidar... Eu voto com você. Dois votos, então, propriamente estimado. Só pra elucidar essa questão do decepção. Se tivesse uma categoria decepção, o que a gente estaria qualificando não é o personagem. A gente estaria qualificando a resposta do público.
Ou seja, é como se a gente estivesse falando que é uma decepção como a comunidade enxerga ele. Então, no fundo, isso seria ou superestimação ou subestimação. Entende? Aí só teria que explicar o porquê da decepção, né? É uma decepção porque eles colocam ele lá em cima. Ou é uma decepção porque eles colocam ele lá embaixo. Então, assim, por isso que o personagem é uma decepção, eu concordo. Mas não entra nas categorias. No caso do Rose é decepção. No caso do Rose é decepção porque, de fato, foi decepcionante. Não é questão de opinião. O cara isso, não entra mandou aquela. Não entra na qualidade de como a comunidade enxerga o personagem. Vocês deram 2 votos já. Alguém vai dar mais votos e vai querer argumentar? Eu vou falar, já que ninguém se pronunciou. Na minha opinião, ele é superestimado. Eu vou explicar o porquê. Vou tentar ser breve. O problema que ele tem, eu vou até usar sem pôr um pouco aqui de paralelo. O meu problema com ele consiste no fato de que os erros do personagem, que eu avalio como erros, pelo menos, e eu vejo que muita gente avalia, estão no âmbito do combate do poder dele. Então, quando ele conta a fraqueza, quando ele perde do Mask, essas limitações estão no combate, não é na personalidade, entendeu? Ele contar na luta a fraqueza do seu poder é uma fraqueza do seu poder, porque a mentalidade dele quanto ao uso do poder dele envolve o poder dele, entendeu? Não é como se a sagacidade, a sabedoria do personagem não fosse parte do poder dele, é parte do poder dele. Então, se ele é infantil o suficiente pra contar qual é a fraqueza do poder, ele tá enfraquecendo o poder dele já. Entendeu? Pela característica que ele tem. É diferente de você ser imaturo porque você quer pegar a Eruit e não consegue, sei lá. Porque isso não tem a ver com a luta, entendeu? Com combate 1 a 1, né? Ou contra um exército. Embora tenha afetado, como o João bem comentou, tenha afetado a aceitação dela do Hatch ali, participar do combate. Só que acabou acontecendo, né? Não é como se aquilo tivesse sido decisivo. Não foi decisivo no fim das contas. O Hatch participou de qualquer forma, então eles conseguiram chegar num acordo. Agora, o erro do Rose é sobre um combate que foi definitivo. O erro que ele cometeu é definitivo. E por que eu estou falando disso? Porque quando a comunidade fala sobre o personagem, ela coloca que ele é muito poderoso. Nossa, ele é muito forte, ele tá uma bancada absurda. Né? Várias vezes eu já vi discussões, inclusive, colocando a bancada dele como superior à do Tolkien, que eu discordo, mas isso é tema para outro momento. Ele é muito forte, só que ele só foi infantil e tal. Só que ele não é muito forte, eu não acho que ele é muito forte. O Mask venceu ele limpo. E eu queria dar uma observação sobre isso também. Quando o Rose, ele perde do Mask, não é como se ele iria vencer o Mask se ele não contasse a fraqueza. A gente não sabe disso. Isso é um detalhe importante também. O Mask, ele evolui mais ainda. O Mask evolui mais ainda. Então, o Mask, ele tem o James, né? A gente tem que lembrar disso, né? Tem o Mask e o James. Então assim, não dá pra saber o que aconteceria com o Mask a partir da vida de um herói, né? Porque é a técnica, inclusive, que eu tenho muita curiosidade até hoje, do que aconteceria ali. Mas eu acredito que seja uma técnica de terra. Eu acho que ali ele iria enterrar. A vida de um herói seria o enterro do herói. Mas é uma suposição minha. Tem os vídeos, né, do Mr. Tomo, que a gente sempre leva muito em consideração, porque ele tem opiniões muito boas, ele é muito poderado. E ele lançou um vídeo recente, meio que ranqueando em termos de poder, no geral, os capitães das três divisões, a geração atual. Quando ele falou do Rose, ele falou sobre as teorias dele sobre a vida de um herói, o Einheld-Leben, que o Rose fala assim que você vai parar de respirar, coisa assim. Aí, casando com a sua interpretação da teoria de terra, eu sugiro que sim, seria algo nesse sentido. Se enterrar o inimigo, ele parar de respirar. Aí, encerrar a canção, a sonata do herói. Não tem muito a ver com o ranqueamento dele aqui nessa nossa tier list, mas achei que seria interessante trazer. Não, perfeito. Eles só colocam
tudo na conta da burrice, mas assim, ele toma um ataque, ele não consegue defender aquele ataque. O Randy, por exemplo, ele defende os ataques do Mask em níveis mais avançados. O Kensei, ele toma ataques inferiores também e não aguenta a trocação com o Mask. Então, o Kensei e o Rose, eles demonstram, pelo enredo, na minha opinião, que eles são inferiores ao Randy, quando o Randy volta do Bantai. Não é só uma questão de ele foi burro e contou o poder dele. Tudo bem, mas ele não aguentou as investidas. Inclusive o Kensei perde antes, né? Ele toma uma sova do... Não, o Kensei tomou um sarrafo absurdo ali, cara. E o Rose também tomaria. A única diferença do Rose pro Kensei é que o Rose tem um tipo de habilidade, né, diferente, que afastou os ataques do Mask por um tempo. Mas assim, o ponto que eu quis dizer foi isso. Ele não aguentou quando o Mask conseguiu atacar o corpo dele verdadeiramente, porque ele estava sob efeito ilusório, né? Mas depois que ele conseguiu ter o Rose como alvo, ele deu insta-kill no Rose, praticamente. Então assim, o Rose, ele é superestimado na minha opinião, porque a comunidade só diz que o problema dele foi ele falar. Mas não foi só esse problema. Eu vejo que... Tipo, assim, é que eu entendo, basicamente, é que a comunidade fala, assim, que ele foi burro, e de fato foi, né? Acho que ninguém discorda que ele foi burro, mas, assim, talvez não conscientemente, mas dando a entender que o resultado seria outro se ele não tivesse sido burro. Sim. O que não necessariamente é a verdade. Assim, claro, tem essas questões mais metas, assim, de Kubo ter aproveitado mal os Vizards, como não deveria ser assim. Mas, independente disso, o fato é que o Kensei estava levando um sarrafo e o Mask ia levar também. Assim, agora, se ele teria mais vantagens com a Bankai dele, se ele não tivesse abrido a boca pra falar e tal, sim, eu acho que ele teria mais vantagens, só que não necessariamente queria vencer a luta. Isso é outra coisa, outra situação. Inclusive, dada a sua argumentação agora, que eu concordo com ela, MSD, é que, de fato, seria difícil o Rose conseguir vencer realmente a luta lá contra o Mask. Então, basicamente isso. Eu acho que o pessoal talvez deixe subentendido. Então o pessoal deixa subentendido que ele conseguiria se não tivesse sido burro. Eu não acho que ele tem mais poder, tipo, eu não acho que o que a gente pode inferir do poder dele seja maior do que o da Soifon, por exemplo. Eu não consigo enxergar isso. Só que as pessoas realmente colocam ele numa posição, num patamar alto. Elas só dizem que ele é burro, mas ele tá eu não acho que ele tá no patamar alto. O que é irônico, porque assim, ele é um capitão antigo, né? Assim, relativamente antigo. Sim, ele tava lá há 110 anos. Claro, é naquela época, há 110 anos, é falado, né, no mangá que ele tinha sido o capitão mais recente a ser promovido, antes do Urahara. Ele não é tão antigo, mas é antigo. Então, no contexto de Turn Back the Pendulum, ele tinha, né, esse contexto, ele era o capitão mais novo, antes do Urahara chegar e ser promovido também. Mas assim, depois de 110 anos, você espera que o cara se desenvolva um pouco também. O que, claro, pode ter acontecido. Só que o fato é aquilo, é aquela questão mais meta. O Kubo mesmo não aproveitou muito os Vizards com... Então, e os outros aquilo. E os outros exemplos, como eu falei quando eu falei do Soifon, eu falei da Yoruichi, eu falei todas as sagas, então sendo justo, os outros desempenhos dele, né, que foram em Rei Karakura, também foram risíveis. Tipo, é diferente do que aconteceu com alguns outros capitães. Mas ele deu uma dificuldade pro Stark. Claro, mas ele tava lutando, não tava sozinho. Ele tava lutando com outros capitães. Quando ele lutou contra o Aizen... O Stark lutou contra 4 Shinigamis de nível capitão. Exatamente. Né, e, claro, foi separado. Mas primeiro foi o Kitaki e Kyoraku. Depois veio o Rose e o Love. Que tentaram e não conseguiram. Né, enquanto Kyoraku e o Kitaki tiveram melhores resultados, né? O desempenho deles ali, capitães mais veteranos do que alguns, né? Com mais experiência do que alguns, e que ainda eram Vizards acima disso, foi risível, foi ridículo. E depois, né, o Kyoraku vai e finaliza a luta. Então o Rose tá num ponto estranho, e junto com os outros Vizards. Ele é humilhado, né? O Aizen usa inclusive a própria o Aizen usa o próprio Zanpakuto dele pra derrubar ele. Sim, tipo assim,
O Aizen utiliza a vantagem mais básica possível, né? Não é nem que os poderzinhos lá de anime shonen, não. Ele só aproveita a questão física do chicote dele. Exatamente. O Rose. Então, o assim, Rose, talvez mais do que alguns outros Vizards, ele seja mais humilhado. Pelo autor, inclusive. E outros capitães, tipo a Soifun, é humilhado e tal, mas não é naquela mesma. Não vem daquela mesma característica. O Aizen ele se esforça um pouco mais e tal. Então eu acredito que o Rose ele é dessa leva aí, que não é da geração nova, né? Pós-guerra. Ele é um dos mais fracos, ele tá junto com o Kensei ali. Né? Alguns capitães que são mais jovens do que ele, como o Toshiro, por exemplo, já são mais fortes do que ele, na minha opinião. Que o Kensei, se não fosse. A gente ainda não sabe o motivo do porquê, né? Mas se ele usasse a máscara, talvez o estilo de luta dele, ou ele poderia subir um pouco mais de nível, porque pelo amor de Deus. Ou até a Heiatsu Hollow dele poderia ajudar contra o Quincy. Ele ficaria mais forte. Eu até diria que o Rose e o Kensei teriam desempenhos melhores, né? Contra o Kensei e contra o Mask, eu imagino. Não, totalmente. Só que eu não consigo, como posso dizer, me esgueirar por essa falta de aparição das máscaras, porque o capitão que a gente viu usando a máscara, né, assim, em combate, né, foi, em tempo pelo menos, foi o Hiraku. E quando o Hiraku luta contra o Grimmjow, ele precisa da máscara pra poder fazer frente no Hakuda, assim, porque senão ele não conseguiria, ele precisou da máscara. Então e o Hiraku é um capitão mais antigo do que ele, inclusive. Mas vale lembrar que lidera que ele. O Hiraku, ele só usou a máscara. Ele não usou a habilidade de Zanpakuto. Porque se ele tivesse usado a Sakanade, ele não precisaria usar a máscara. Só que eu acho que a intenção dele não era derrotar o Grimmjow. Talvez a decisão que ele tomou foi tipo assim, vou dar uma pavora nesse cara aqui, pô. É a melhor coisa que eu posso fazer. Eu não concordo com isso. Eu pensava assim antes. Mas por que eu não concordo com isso? Porque o Grimmjow estava acabado e também estava só na forma selada. A condição do Grimmjow ali era muito desfavorável. Tanto é que o próprio Hiraku diz, você parece muito forte. Porque eu não tô aliviando pra você. Se o Grimmjow estivesse numa condição plena, selado, eu não acredito que o Hiraku só na máscara conseguiria lidar com o Grimmjow. O Grimmjow, ele tava numa condição ferrada, sangrando, tinha tomado Itsuga Tensho na costa, na frente. O cara tava muito ferrado e tava com um braço só, tava selado, enfim. Então, eu acho que a ideia por trás de enaltecer o Hiraku ali, porque ele deu um Cero que absorveu, né, abrangeu o Cero do Grimmjow e tudo, é uma leitura que eu tinha no passado, mas eu fui percebendo que era uma leitura um pouco equivocada, porque o Cero chegou no Grimmjow. O Grimmjow não teve muito tempo, na verdade, de reação. Não foi porque eles bateram um Cero no outro e aí o Cero foi estupidamente maior, mas é porque o Cero do Grimmjow, ele foi usado só como uma espécie de refração, tipo, tanto é que quando mostra o Cero de novo, ele sai muito perto do Cero estar no corpo dele já, né? Então assim, em condições normais, o Hiraku teria muito mais problemas pra lutar com o Grimmjow do que pareceu. Tipo, entendeu? Na minha opinião. E pra mim o Hiraku é mais forte. O Rose não é forte contra o Hiraku. O Hiraku, para mim, lidera aquele grupo, ao que parece, narrativamente. E então, assim, a máscara, eu não acho que. Tanto é que eles aparecem com a máscara, né? O Love, o Hachi e tal. Contra o Gerard lá, solta um monte de série e tal, não dá nada. Não que o Gerard, né? Tudo bem, é o Gerard, mas eu tô querendo dizer o quê? O próprio autor quis passar a sensação que a máscara naquela altura não daria tanta diferença no destino da obra. É por isso que eles nem usaram, eu suponho, por parte do autor. Não, no destino da luta bem, ali, tá ligado? No destino da luta poderia talvez não mudar. Só que fica aquele gostinho de tipo, porra, você tem uma habilidade, né? Aumenta a sua reação, aumenta a sua força e sua velocidade, aumenta seus atributos. E tu não vai usar? Porque eu vou perder. Tá bom que você vai perder. Claro, Foda-se que você vai perder. Tem algumas teorias, né, a respeito da máscara dos Vizards e tal. Inclusive, eu acho que seria tema para um outro vídeo. Mas enfim. O Rose. Vamos aqui. Pra mim é superestimado. Votem. Superestimado. Ok, eu diria que ele é provavelmente estimado.
Eu acho ele superestimado. Ele devia estar mais abaixo ainda do que o fandom coloca. Caralho. Coitado. Esse cara tem que Então ser são bem dois. legal. Ó, então, são 2 para superestimado, talvez não pelos motivos esperados, mas sim, e um propriamente estimado. E o restante, volta no quê? Eu diria propriamente estimado. Ok, 2-2. Mais alguém? Eu votei com você. Então são 3-2 propriamente estimado, eu acho. Isso. Ok. Eu não conto, não, é? Abra a boca, Thiago, acaba. tá aí? The Knight? O Zias. Ele não é estimado. Eu tenho que colocar uma quarta qualificação. Porque Bom, Luzia, geralmente se tem uma 4ª qualificação é porque ela encaixa em propriamente estimado. Que meio que geral concorda. não, então tá bom. Então eu vou entrar na mão de vocês. Ele é subestimado pelo poder que ele tem, que ele é muito poderoso, mas ele foi mal usado. Então eu vou colocar ele subestimado. Ok, Eis o então um motivo pra de eu falar superestimar. que ele é superestimado, entendeu? Ai, vi. Entendi. Ok, então qual é a contagem agora? 4-3 pra. 3-3, verdade. Ninguém Thiago desempata? Thiago tá onde? Thiago saiu. Todo mundo votou já, né? Kaique votou já. Não, então quem dá o ponto pra quem aí? Quem muda de opinião? Super. Sub. Mas aí não desempata. Subestimado. Mas aí não desempata os dias. Tem que ser super ou propriamente estimado. Porra! Quem diria que o Rose seria tão contencioso? Quem diria? Ele, né, véi? Rose que ela causou um empate. Eu já disse que essa discussão de Wizard, o Tite, ele simplesmente cagou. Isso dava pra ter uma nova botei só com os Wizards, mas ele simplesmente jogou de lado. Então, ele é sub. Ele é sub não pelo poder, não pelo personagem, em si pela escrita, pelo roteiro. Ele é sub por conta disso. O roteiro precisou que ele fosse fraco. Eu vou ceder. Mas ele é muito forte. Eu vou ceder. Vou colocar propriamente estimado. Porque ele é superestimado, mas não é tanto assim. Então, Sim, dá pra claro. ceder. Assim, o que você falou, o que você considerou também tá certo. Eu acho que no geral não afetaria tanto o que o fandom acha dele. Então, aqui ó, Então propriamente Rose vai pra estimado. estimado.